Bom dia, pessoal. Antes de começar, quero agradecer a presença de todos aqui hoje. É um momento importante para a gente, o Augusto já disse. A gente comemora 10 anos do PPGMAF e, em paralelo, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm muito a nos ensinar. E nós temos muito a construir juntos. Essa primeira aula, uma aulinha, para muitos é uma repetição, muita gente aqui já viu isso, mas muitos também não viram. E como é uma base para tudo que a gente vai conversar no dia de hoje, no dia de amanhã e ainda nos outros que virão, dentro da disciplina de métodos avançados em farmacoeconomia, nós vamos fazer aqui uma introdução. Se tiver dúvida, se quiser comentar alguma coisa, pode levantar o braço e a gente faz bem participativo, como o Augusto sugeriu. Então, vamos falar um pouquinho sobre avaliação econômica, que é esse instrumento de decisão em saúde. A avaliação econômica, ela busca responder a algumas perguntas. Preciso dar o crédito desse slide aqui para o professor Francisco Acosta. Peguei o slide dele. E algumas das perguntas que a farmacoeconomia responde são essas aqui, olha. Vale a pena adotar esse procedimento, serviço ou programa se nós o comparamos com outra coisa que poderíamos fazer com os mesmos recursos? É adequado ou não empregar os recursos assistenciais dessa forma? Ou existe alguma outra alternativa? Então, essas são algumas das perguntas que a gente busca responder. E essa avaliação econômica, então, ela nos traz informações importantes para quem toma decisões e ela aborda, principalmente, uma das dimensões dessas decisões, que é a eficiência. A eficiência é a eficácia e efetividade à luz do custo. Qual é a melhor forma de empregar o recurso financeiro? Por que isso é importante? É importante porque, se a gente não faz uma análise sistemática, fica muito difícil identificar quais são as alternativas relevantes. Se a gente não mede, e aí a questão da medida, aqui ela se dá em duas dimensões, eu vou falar em alguns minutos, a magnitude das categorias quantificáveis pode ser impredizível. E sem medir e comparar resultados, que são os outputs, e os fatores produtivos, a gente tem pouca consistência para embasar qualquer julgamento sobre se uma ação é vantajosa ou não. Bom, a gente fala de avaliação econômica, de economia da saúde, de farmacoeconomia. E o que é a economia? A economia é o estudo da destinação de recursos escassos, suscetíveis de usos alternativos a necessidades virtualmente ilimitadas. Então, esse é o nosso cenário. A gente tem uma limitação de recursos e a gente tem necessidades que, no limite, são enormes, ilimitadas. A gente não tem limite para a necessidade. A economia da saúde, então, é basicamente a economia aplicada em saúde, ao cuidado em saúde, e é mais comumente usada para ajudar tomadores de decisão a fazer escolhas difíceis. E por que difíceis? Porque uma escolha, essa também é uma frase do professor Francisco Acosta, uma escolha implica em uma renúncia, sempre. Quando a gente escolhe um determinado tratamento, uma determinada alternativa, necessariamente o que nós fazemos é abrir mão de uma outra. E para tomar essa decisão difícil, que é imposta aos tomadores de decisão, é preciso, então, que seja feita uma análise e uma oferta, a análise da oferta e da demanda. Parou de funcionar o microfone?
Para mim, parou. E verificar, então, o tamanho dessa oferta e o tamanho da demanda. Esse negócio aqui está me atrapalhando. E também, a economia da saúde, ela fornece uma estrutura para compreender decisões e as suas consequências. Bom, então, como eu disse anteriormente, a lógica de qualquer análise econômica se baseia na noção de escassez. A gente tem um cenário em que as necessidades superam os recursos, né? E esses recursos, eles podem ser de diferentes categorias. A gente está falando, além do recurso financeiro, dinheiro, também de recurso de pessoal, de tempo, de estrutura física, de boa vontade, de poder, de equipamentos, enfim, tudo que é necessário para se cobrir uma determinada necessidade. Por quê? Às vezes, a gente tem um medicamento, mas a gente não tem a estrutura necessária para a administração desse medicamento. A gente viveu isso agora há bem pouco tempo, quando a gente estava tratando da incorporação de um medicamento muito caro, milhões, para tratar uma determinada condição de saúde. Mas a administração desse medicamento requeria um ambiente preparado, requeria uma equipe profissional, que incluía médicos e outros profissionais de saúde preparados, e em muitos lugares do nosso país isso não existe. Às vezes a gente se limita a pensar naquilo que está muito próximo de nós, Belo Horizonte, a área urbana, São Paulo. Mas quando a gente sai do centro e vai para o interior, às vezes essa estrutura não existe. E muitas vezes a gente se preocupa em disponibilizar o medicamento, mas a gente não promove acesso de fato, porque o medicamento por si só não é capaz de fornecer o cuidado necessário. Então, quando a gente fala que as necessidades superam os recursos, a gente está falando de muita coisa, que não só o medicamento e não só o dinheiro. Bom, uma vez então que a gente reconhece que os recursos são escassos, a gente precisa escolher e eleger que necessidades serão cobertas e até que ponto elas serão cobertas. Para todo mundo? Tudo para todo mundo? Às vezes o que a gente faz é limitar esse acesso. Então, nós vamos cobrir um determinado grupo de pessoas com uma determinada doença se ela tiver os pré-requisitos X e Y, de modo a garantir que quem de fato precisa tenha acesso ao que é necessário. Bom, cada decisão de usar um recurso vai implicar em um sacrifício. Porque quando a gente usa um recurso para um determinado fim, a gente não pode usá-lo para um outro fim. E a gente chama isso, em economia, de custo de oportunidade. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar isso. E é um conceito super importante. O que é isso? O custo das ações desenvolvidas é aquele dos benefícios não obtidos por não haver desenvolvido outras ações alternativas. E aí fica mais difícil ainda de pensar. Vou dar um exemplo bem básico para a gente entender isso. Quem é estudante aqui vai me compreender bem. Suponhamos que você tenha lá um dinheiro. Esse dinheiro dá para comprar um computador. E esse mesmo dinheiro dá para fazer uma viagem de férias. Bom, tem que escolher. Ou eu compro o computador, ou eu faço a viagem. Quanto custa o computador? Custa não fazer a viagem. Não fazer a viagem significa não descansar, significa estresse, significa maior irritação, ansiedade, às vezes. Bom, esse é o custo do computador. Mas aí eu decidi fazer a viagem. Quanto custa a viagem? A viagem custa não comprar o computador. E isso pode significar
não ter o recurso adequado para terminar o mestrado, não ter um computador para poder terminar ali, né, a minha dissertação, a minha tese, me comprometer, às vezes, com os prazos que eu combinei com alguém, porque eu não vou ter mais computador. Então, quando a gente pensa no custo, essa que é a ideia, né? Quanto custa comprar um medicamento que custa 1 milhão para um paciente? Bom, significa não tratar 1000 pacientes por conta de diarreia e desnutrição. Esse é o custo. É disso que a gente fala quando a gente trata de custo de oportunidade, ou quando a gente trata dessa necessidade infinita. E aí a escolha é difícil mesmo. Eu não sei se vocês vão lembrar, quem estava aqui na semana passada, quando o doutor Alexandre estava aqui na mesa, né? E aí a questão era justamente essa, né? Será que é possível reduzir o custo? Esse custo, ele é um custo que é aceitável, que é possível a gente incorporar esse custo? E a resposta dele foi a melhor possível. Ele disse, olha, eu sou um médico, né? A minha realidade é a seguinte, eu tenho ali um paciente na minha frente. E eu acredito que isso aqui pode melhorar muito a vida dele. Pode, inclusive, curá-lo. Mas eu sei que poderia, por exemplo, construir fossa séptica, poderia fazer saneamento básico com esse recurso. Isso também poderia salvar a vida de muitas pessoas. Mas ele falou, não sou eu que tenho que decidir isso, porque eu sou um médico com um paciente aqui na minha frente. Então, quem é que tem que tomar essa decisão? Como que essa decisão ela deve ser tomada? Né? E é isso aqui, ó. É esse custo de oportunidade que a avaliação econômica busca, então, estimar e comparar. Né? Em linhas gerais, a economia da saúde, ela busca sistematizar o conhecimento de forma tal que a tomada de decisão se torna mais fácil para aquele que precisa tomar essa decisão. E o que faz, né, a economia da saúde por nós, pela nossa saúde? Né? Então, ela ajuda a melhorar a destinação dos recursos da sociedade, né? E aí da sociedade de todos nós. E essa é uma tarefa difícil, controvertida e antipática. Né? O tomador de decisão, ele não está num papel confortável, né? Não é um local confortável para se estar. Por quê? Porque, necessariamente, ele escolhe para onde vai o recurso. E quando a gente faz escolhas, alguém fica insatisfeito. Sempre. Né? Mas a economia nos ajuda no sentido de promover essa colaboração interdisciplinar com os serviços de saúde. Ela coloca clínicos e gestores para conversar. Né? E aí tem essa frase que eu gosto muito, né? É que não basta fazer mais gestora clínica, há que se fazer também mais clínica a gestão. Né? Às vezes são grupos que não conversam. Né? Você tem o tomador de decisão, o gestor em saúde, que se preocupa com como ele vai fazer com esse orçamento que é limitado, e você tem o clínico lá, né? De frente para o paciente, dizendo para ele, olha, isso aqui eu posso prescrever, isso aqui não. Isso aqui é possível, isso aqui não. A destinação de recursos, ela é um problema de equilíbrio entre grupos de interesse. Né? Dado que os recursos são limitados, dar um significa negar a outros. Né? E se a gente não tem um instrumento robusto o suficiente para contribuir com essa tomada de decisão, o que acontece é que os governos eles correm o risco de adotar uma posição reativa, atender a quem grita mais e grita melhor. Então, se você não tem uma estrutura de farmacoeconomia para contribuir, o que acontece é se você tem uma associação de pacientes muito forte, se você tem a sociedade médica forte, se você tem lobby da indústria farmacêutica forte, é possível conseguir o que se quer. Por outro lado, se não há essa estrutura, você não consegue chegar aonde a opinião pública está. E aí perde-se. Né? Então,
A economia da saúde, ela ajuda as autoridades a decidirem e a argumentarem as suas decisões. E ela explicita quais são os juízos de valor adjacentes nas possíveis alternativas. Né? Bom, a avaliação econômica, então, ela é uma balança, né, entre custos e benefícios. Né? A gente fala de avaliação econômica completa, são aquelas, né, quando é preciso contemplar incorporações ou substituições de novas intervenções nos sistemas de saúde. Né? A gente diz que uma avaliação ela é completa quando ela aborda esses dois pontos aí, custos e benefícios. E a gente diz que ela é parcial quando ela aborda apenas a questão dos custos. Uma avaliação econômica requer conhecimentos multidisciplinares. Não é uma tarefa de um. Não é uma tarefa para, por exemplo, uma tese de doutorado. É preciso que haja uma interação entre a epidemiologia, a estatística, a pesquisa clínica, a administração em saúde e a economia. A farmacoeconomia nada mais é do que a descrição e a análise de custos de terapias medicamentosas para sistemas únicos de saúde e para a sociedade. Então, a ideia na farmacoeconomia é eleger entre duas ou mais alternativas terapêuticas aquela que vai resultar em melhores resultados para essa mesma sociedade. Em linhas bem gerais, o que a gente tem é isso aqui, ó. A gente tem uma determinada situação e a gente precisa fazer uma escolha. Né? Eu tenho aqui intervenção A, intervenção B. O que eu vou medir? Vou medir o custo de A e o custo de B e vou medir quais são as consequências. Consequências de A, consequências de B, que são a efetividade ou qualquer outra avaliação de resultados. Bem basicamente, é isso aí que se faz. As avaliações, elas podem ser de 4 tipos principais. Né? A gente tem custo-minimização, custo-efetividade, custo-utilidade e custo-benefício. Em qualquer um desses tipos de estudo, a medida de custos ela é feita em valores monetários. Quanto custa? Né? E aí, quando a gente fala quanto custa, a gente não está dizendo do custo do medicamento em si, mas de tudo o que envolve o tratamento de uma determinada doença. Os outros medicamentos, as hospitalizações, intervenções, procedimentos, tudo o que está relacionado aqui a um determinado tratamento. O que muda, então? Muda a medida de desfecho. Numa análise de custo-efetividade, o desfecho é uma medida clínica. Né? Então, são os anos de vida que a pessoa tem a partir daquela intervenção, os infartos evitados, a sobrevida, enfim, uma medida clínica. Na custo-minimização, a gente parte do princípio de que o resultado, o desfecho, é igual para as duas alternativas ou mais que são comparadas, e então ela se resume a uma comparação apenas de custos. Numa análise de custo-utilidade, a medida de desfecho são anos de vida ajustados para a qualidade. E aqui a gente tem o foco na qualidade de vida dos indivíduos que estão sendo submetidos a essas alternativas. Na análise de custo-benefício, o resultado, a medida de desfecho, ela é convertida também para o valor monetário. Então, pensando em avaliações econômicas completas, esses aqui são os tipos de estudo. Bom, quero fazer uma avaliação econômica. O que eu preciso fazer? A gente precisa ter uma pergunta muito bem definida. Quero fazer uma avaliação econômica. Às vezes, né, os alunos chegam para a gente para fazer mestrado, doutorado, falam assim, quero fazer uma avaliação econômica.
Aí a gente pergunta assim, bom, então, desenvolva, né? O que é que você quer mesmo? É preciso uma questão de estudo bem definida. Por quê? Vou dizer por quê agora. Essa aqui é uma questão genérica. Olha só. Qual é a melhor maneira de tratar pessoas com hemofilia A que desenvolveram inibidor ao fator 8 da coagulação e falharam a imunotolerância? É pouco, né? Agora nós vamos ver, desculpa aí as siglas. Peguei o slide pronto, né? Agora a gente chega numa questão específica. E essa questão específica, ela traz elementos que são imprescindíveis para uma avaliação econômica. Então, olha aqui. A nossa questão específica é, no longo prazo e na perspectiva do sistema público de saúde, quais são a efetividade clínica e custo-efetividade do emicizumab em pessoas com hemofilia A e inibidor após falha em imunotolerância comparado com o tratamento padrão com agentes de bypass. Ignora a condição, porque eu demorei muito tempo para poder aprender o que é isso, mas é irrelevante aqui nesse momento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir ao pensar em uma avaliação econômica é o horizonte temporal. Né? A sua avaliação ela vai durar quanto tempo? Né? Você está fazendo um estudo que diz respeito a que tempo? Né? Aqui a gente colocou longo prazo, tempo de vida das pessoas. Mas podia ser 1 ano, podia ser 2 anos, podia ser 10 anos. A questão é que esse horizonte temporal, ele precisa estar declarado. O outro ponto é a perspectiva. Né? A gente está fazendo esse estudo na perspectiva de quem? Sob o olhar de quem? E aí a perspectiva é um termo econômico que descreve de quem são os custos relevantes com base no propósito do estudo. Então, em geral, a perspectiva é de quem paga. Tá? E essa perspectiva ela pode ser do paciente, do pagador, do provedor de serviços ou da sociedade. Tá? Aqui na nossa pergunta, a gente está dizendo que a perspectiva é do sistema público de saúde. Mas poderia ser a perspectiva do hospital, por exemplo. Poderia ser a perspectiva do paciente, dado que, embora coberto pelo Sistema Único de Saúde, ele ainda tem custos. Poderia ser a perspectiva da sociedade, que engloba todos os pagadores, nos mais diversos níveis e nas mais diversas necessidades que precisam ser cobertas quando de um problema de saúde. A perspectiva da sociedade, ela é a perspectiva ideal. Né? Com a perspectiva da sociedade, você cobriria um leque enorme de possibilidades. No entanto, para o tomador de decisão, a perspectiva da sociedade é ampla demais. Então, em geral, em estudos econômicos que buscam fornecer subsídios para uma tomada de decisão melhor informada, o que a gente usa é a perspectiva do pagador, do SUS. A gente precisa dizer que tipo de análise a gente vai fazer. Então, aqui, ó, essa aqui vai ser uma análise de custo-efetividade. Então, esse é o tipo de análise, ele precisa estar declarado. Podia ser uma avaliação de custo-utilidade, e aí eu vou considerar a qualidade de vida como resposta. Podia ser uma avaliação de custo somente, e aí seria uma avaliação parcial, mas a gente precisa dizer o que é. Precisamos dizer qual que é a população. Aqui, olha, bem específico, pessoas com hemofilia A e inibidor após a falha à imunotolerância. Então, aqui eu estou dizendo, olha, eu estou fazendo esse estudo para um grupo muito específico de pessoas. Não é para todo mundo com hemofilia A. Não é para todo mundo com hemofilia A e inibidor. Não. Aqui é um grupo bem pequenininho.
né? Só para vocês terem uma ideia, vamos pensar no conjunto de pessoas com hemofilia A no Brasil. Desse conjunto, 30% dessas pessoas têm inibidor. E dessas pessoas que têm inibidor e que falham a imunotolerância, que é o tratamento para esse inibidor, então 30% vão falhar. Então é um grupo bem pequenininho. E por que é importante dizer isso? Porque o custo é diferente. Né? Se eu falo que é para todo mundo com hemofilia A, eu tenho um custo de 100%. Se eu falo que é hemofilia A com inibidor, eu chego em 30%. Mas se é inibidor e falha a imunotolerância, são 30% desses 30% que eu já selecionei anteriormente. Então, a gente precisa saber que população é essa. E, super importante, a gente precisa dizer qual é o comparador. O que é esse comparador? Em geral, a gente tem uma alternativa àquilo que se propõe incorporar no SUS, principalmente, algo que já está posto. No caso aqui, o tratamento padrão, ele é feito com esses agentes de bypass. Então, frente a esse comparador, ao que eu já tenho disponível, qual que é o custo-efetividade? Em alguns casos, a gente não tem comparador. São aquelas doenças para as quais ainda não existe nenhum tratamento instituído. E aí, o comparador é não fazer nada. Qual é o custo de não fazer nada em relação ao custo de se incorporar um novo medicamento? E quais são os resultados que advêm disso? Porque às vezes a gente não tem um medicamento, mas a gente tem uma série de procedimentos e abordagens que não são medicamentosas, mas que são também eficazes em alguma medida. Então, é por isso que a gente precisa medir os custos e esses resultados, tanto do novo quanto do que já está colocado. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Não? Então tá bom. E por fim, o que a gente tem é isso aqui, ó, como resultado. A gente tem uma tecnologia padrão, que pode ser não fazer nada, e essa tecnologia tem um determinado custo. O custo está aqui, ó, nesse eixo. Esse aqui é o X ou é o Y? X é embaixo. No X, então, a gente tem aqui o efeito. No Y, a gente tem o custo. Supondo que a nossa tecnologia padrão, ou tratamento padrão, seja aqui esse 0 a 0, a gente tem 4 possibilidades de resultado para essa nossa comparação. Então, a gente está comparando duas coisas. Uma possibilidade é, eu tenho uma tecnologia que tem maior custo do que eu já tenho e ela tem menor efeito. Aqui a gente não tem dúvida. Eu não vou querer algo que tenha maior custo e menor efeito. Então, aqui está cortado. E aí a gente diz que essa tecnologia nova, ela é dominada. E se ela está dominada, ela está fora. A gente tem uma outra possibilidade, que é essa aqui, ó, que é quando eu tenho menor custo e maior efeito. Isso aqui é o sonho, de qualquer gestor. Não, menor custo e maior efeito é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente quer aqui para essa avaliação. Se tem menor custo e maior efeito, eu tenho uma tecnologia que é dominante. E se ela é dominante, não tem dúvida, a gente incorpora. A gente tem uma terceira possibilidade, que é uma tecnologia de menor custo e menor efeito. Bom, esse menor efeito, ele é aceitável? Menor efeito com relação a quê?
E aí depende, né, gente? Depende do resultado que foi medido. Se é, por exemplo, estou fazendo lá um tratamento, estou propondo um tratamento para resfriado. Esse é um exemplo clássico. A minha tecnologia implantada, ela me dá o resultado em 7 dias. Aí eu tenho uma outra que vai custar a metade do preço, mas o resultado vai aparecer em 6 dias. Bom, eu ter metade do custo por um dia a mais de efeito, vale a pena? Será que vale diminuir esse custo pela metade para mais um dia de sintoma ali de resfriado? Pode ser que sim, né? Principalmente quando a gente pensa assim, bom, o que eu posso fazer com esse recurso que vai sobrar? Para onde ele pode ir? Como ele pode ser empregado? Então, tem que avaliar. Né? Mas significar mais 100 pessoas mortas talvez não seja muito legal. E aí a gente tem o lugar onde o problema acontece. E o lugar onde o problema acontece é esse aqui. Né? É quando eu tenho uma tecnologia que tem maior custo, mas que tem maior efeito também. E aí que a gente se pergunta, é custo efetivo? O que é ser custo efetivo? E aí a gente vai entrar aqui num termo que vai ser tema de discussões hoje durante o dia. Muitas discussões. A gente entra aqui com uma questão chamada limiar de custo-efetividade. O limiar de custo-efetividade, ele me diz quanto eu estou disposto a pagar. A pagar pelo quê? Suponhamos que a nossa medida de efeito aqui, seja anos de vida ganhos. Então, eu tenho um custo X e esse custo me dá mais um ano de vida. Quanto custa um ano de vida? Quanto nós estamos dispostos a pagar por um ano de vida? Já pensaram nisso? Quanto vale um ano de vida? Aí a gente pode começar a pensar, olha como é difícil isso, né? É um ano de vida de quem? É um ano de vida de uma pessoa com 90 anos, acamada, com uma doença já terminal? Esse custo é um custo. Mas e se for uma criança, 4, 5 anos de idade, começando a ir para a escola, né, com uma vida toda, né, pela frente, quanto custa um ano de vida? Né? Quanto que nós estamos dispostos a pagar? Né? E aí é preciso ter um limite. Né? E aí é que a gente diz assim, olha, se custar, né, tem uma discussão, ela vai aparecer aqui hoje, né, durante o nosso dia, de que um ano de vida valeria algo em torno de um PIB per capita. Isso é algo em torno de 30 mil reais hoje? Algo em torno de 30 mil reais. Então, de acordo com essa ideia, qualquer tecnologia que custasse menos de 30 mil reais e me desse um ano de vida, seria considerada custo efetivo. Bom, mas e se custar 33 mil reais? Mas e se a gente estiver falando de vida da criança ou do adulto que está começando ali a vida adulta, 22, 23 anos de idade? A vida de cada um, e aí é meio filosófico isso, né? Se a gente estabelece um limiar de custo-efetividade, um ano de vida de todo mundo vale a mesma coisa? E se for a vida da nossa mãe ou do nosso filho, vale mais ou vale menos? A gente se deparar com isso
num momento de tomada de decisão, é muito difícil. Né? Eu estou falando de que eu pago até 30 mil reais. Bom, mas a doença é rara. O medicamento é caríssimo. O medicamento custa R$1 milhão por ano por paciente. Então, 30 mil reais aqui não vai chegar nunca. Né? Se não chega, o que a gente faz? Não incorpora? Está fora do limiar de custo-efetividade. Né? Esse é o drama da adoção de um limiar de custo-efetividade. Esse é o drama de se pensar assim, eu vou pagar tanto e isso ser um número quase que cabalístico, né? É um PIB per capita, ponto. Como é que a gente vai fazer? E o que ficar para cima, vai para onde? Para a judicialização? O que a gente vai fazer com isso? Hoje, no Brasil, nós não temos um limiar de custo-efetividade definido. Mas é provável que a gente tenha, porque isso foi uma determinação do Congresso Nacional. É uma lei. Estabeleça-se um limiar de custo-efetividade. Como é que a gente faz isso? Será que nós vamos ter nichos de limiares? Limiares que se aplicam a uma determinada situação, mas não a outra? E se a gente estiver falando, por exemplo, de diabetes e hipertensão? No Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas com diabetes, 50 milhões de pessoas com hipertensão. A gente vai chegar aqui, 30 mil reais por ano de vida ganho. A gente vai conseguir pagar? E a gente entra num outro ponto, que também vai ser motivo de discussão nossa aqui em algum momento, que é o impacto orçamentário. Bom, pode ser custo efetivo, mas a gente vai dar conta de pagar? Como é que eu vou fazer para disponibilizar para todo mundo? Mais uma vez, a gente trata aqui de custo de oportunidade. Investir em algo significa não investir em outra coisa. Não ter os resultados que eu poderia ter se investisse em algo diferente. E aqui a gente entra ainda com uma outra questão que é importante, muito relacionada a novas tecnologias, que é esse efeito aqui. Quando a gente mede o efeito de uma determinada tecnologia, a gente está falando em evidência científica. E a melhor evidência científica possível é aquela que me dá um resultado o mais preciso possível do comportamento dessa tecnologia na sociedade, no mundo real. Em geral, uma tecnologia, para ser incorporada ao SUS, ela precisa demonstrar eficácia. E eficácia é o resultado que a gente observa lá no ensaio clínico. O que é um ensaio clínico? O ensaio clínico é o ambiente ideal para se avaliar uma tecnologia. É um ambiente de controle. Os grupos que fazem parte de um ensaio clínico são muito comparáveis. Têm as mesmas características. E por que isso é legal? Isso é legal porque, ao final do estudo, quando eu digo assim, olha, esse medicamento funciona, ele funciona mesmo. Porque eu não vou ter ali, que a gente chama em epidemiologia, de variáveis de confusão. Porque no ensaio clínico, os grupos são super parecidos. E eles têm uma característica também que é super interessante. Eles são feitos para pessoas, com pessoas, que idealmente são adultos jovens, têm apenas a doença que está se querendo tratar e que estão dispostas a se submeter a um determinado protocolo. Então, lá no ensaio clínico, quando a gente diz para as pessoas assim, olha, use o medicamento de 8 em 8 horas. Elas vão usar de 8 em 8 horas. Não beba, não use drogas, tenha uma alimentação balanceada, faça atividade física. E tudo é seguido, estou dentro de um protocolo. E se o indivíduo não segue o protocolo, o que a gente faz com ele? Exclui. Não seguiu o protocolo, está fora. Bom, aí chegamos lá à conclusão. O medicamento funciona. Funciona para quem?
Funciona para esse grupo de adultos jovens que seguem um protocolo e que tem uma doença. Então, a gente não observa interação medicamentosa no ensaio clínico, a gente não observa a reação adversa, que é rara, porque o tempo é limitado. E aí, né, funciona, incorporamos. E aí, cai lá na Araújo. Agora a gente já pode comprar. Como é que é a vida real? Na vida real, quem usa o medicamento? Se eu posso comprar na Araújo, qualquer um pode usar. Inclusive a gestante que não sabe que é gestante, ou que sabe que é gestante, mas que precisa, e aí testa mesmo assim. A criança, o idoso, pessoas com várias doenças e aí usando vários medicamentos, e aí eu vou ter interação medicamentosa que eu nem sabia que existia. Agora, o mais legal da vida real, como é que é de 8 em 8 horas na vida real? Como é que é, gente, 8 em 8 horas? Quem é que bota o alarme do relógio? 8 em 8 horas é manhã, tarde e noite. Se você acorda tarde, aí fica assim, né, 9 horas da manhã, depois meio-dia, depois 10 horas da noite. Assim que é 8 em 8 horas na vida real. Mas tem gente que faz direitinho, tá? Tô falando assim, em geral. Tá? E em geral, no final de semana, quando a gente quer tomar uma cerveja, o que a gente faz? Não toma, porque a gente tem medo do remédio atrapalhar o efeito da cerveja. Então, a gente não vai tomar. Tudo tem uma questão de prioridades, né? Então, a gente não vai tomar o remédio. Né? E aí, gente, a vida real é muito diferente. E aí, o efeito que a gente encontra lá no ensaio clínico pode ser diferente do que a gente encontra na vida real. E aí, esse efeito aqui, olha, que a gente usou para incorporar, né, para dizer assim, não, eu ganho 1 ano de vida com esse medicamento, na vida real pode ser diferente. Então, eu digo que eu ganho 1 ano e que eu pago R$30 mil por esse 1 ano, mas a gente tem o que a gente chama de incertezas. A gente tem incertezas que nos levam a acreditar que o resultado da vida real, que é o que a gente chama de medida de efetividade, pode ser diferente do resultado que a gente encontra no ensaio clínico, que é a eficácia, no mundo ideal. Então, pós-incorporação, a gente tem ainda o que saber sobre a tecnologia. Né? E como avaliar? Né? A gente chama de avaliação de desempenho de tecnologias. Como é que ela se comporta quando cai no mundo? Né? Saiu ali da infância, né? Ali controle, todo mundo olhando direitinho como é que a coisa é feita, e caiu no mundo. Como é que vai ser daqui para frente? Então, os desafios são vários. Né? O desafio de se estabelecer um limiar, considerando a diversidade de tecnologias, de indivíduos, de momentos de vida, enfim, da estrutura necessária para se utilizar uma determinada tecnologia, com relação ao que eu disse lá sobre o que é o Brasil. Né? Às vezes, em Belo Horizonte, em São Paulo, não há nenhum problema para a implementação de um novo protocolo. Mas se for no sertão da Paraíba, pode ser que a gente não encontre os recursos necessários. E, por fim, como é que a gente avalia no pós-incorporação? Então, está aqui para a gente pensar. Eu queria agradecer muito por esse momento, foi rápido, uma introdução breve. Quem for continuar conosco na disciplina, né, que segue a partir de amanhã, de métodos em farmacoeconomia, a gente vai poder falar mais sobre isso. No mais, muito obrigada a vocês e eu acredito, né, e desejo que todos nós tenhamos um excelente dia de trabalho hoje. Obrigada, pessoal.